Olá, graça e paz, amados. Bem, hoje eu estava aqui meditando de que forma eu poderia contribuir para a sua edificação, para que você possa estar evoluindo um pouco mais, juntamente comigo, porque evoluímos juntos, né? E eu estava pensando sobre a questão de conflitos, fazer essa gravação, de tentar explicar um pouco do que eu penso de conflitos. Conflitos em que sentido? Conflitos de gerações. Por exemplo, eu tenho 50 anos de idade, 51 anos de idade. Eu vou fazer 52 anos no dia 11 de julho, tá bom? Se você quiser me dar um presente, eu agradeço. Dia 11 de julho eu faço 52 anos. As coisas parecem que passam muito rápido, né? Então, quando a gente fala de conflitos de gerações, por exemplo, eu tenho 52 anos, eu nasci no ano de 1973. Eu nasci no auge da ditadura militar. Era quando as lutas, as forças amolgavam-se contra a ditadura. Foi os últimos anos, né? A ditadura foi até mais ou menos 1984, né? Com as diretas já em 1985. Então esses anos de 73 a 85, que dá mais ou menos 12 anos, dentro da psicologia, até 8 anos a criança tem uma formação de caráter. É o que os comunistas pedem: dê-me todas as crianças do mundo e nós as devolveremos quando tiverem com 8 anos de idade. É toda a formação, são as bases, né? Bem, isso é o que dizem os estudos, né? Quem nasceu nessa época, na década de 70, na década de 60, na década de 50, teve uma formatação na mente, um ensinamento de uma cultura de ideais, de conduta moral, que nós poderíamos trazer aqui com muitos detalhes sobre influências musicais, influências culturais, podemos dizer, influências filosóficas, utópicas, políticas, religiosas. Isso tudo formatou essa geração. Por exemplo, eu com 52 anos de idade, eu estou convivendo com jovens de 15, 16, 18, 20, 30 anos de idade. Uma década, 10 anos é o suficiente para você formatar a mente de uma juventude, de você cambiar, de você dirigir para um determinado lugar com ideologias, uma juventude. Você pode moldar o futuro, né? Então, quem nasceu na década de 90, por exemplo, é diferente de quem nasceu na década de 80. Quem nasceu na década de 80, em 1990, tinha 10, 12, 13, 14, 15 anos. Nasceu em 80, 85 para 95, 10 anos, 95, e aí por aí afora vai a progressão matemática. Então, quem nasceu na década de 80 pegou, por exemplo, da questão cultural, o rock nacional. Quem nasceu na década de 70 pegou o movimento da Jovem Guarda, né, a grande ascensão, os grandes festivais. Então, tudo isso foi delineando a mentalidade. Hoje, por exemplo, um homem de 50 anos de idade, eu falo por mim, ele tem conflitos de geração com a juventude que nasceu na década de 90, por exemplo. Quando você vê hoje um jovem de 15 anos pilotando um carro, pilotando uma moto, fazendo coisas que na nossa idade nós tínhamos uma repressão muito grande, porque as condutas morais, educacionais e ideológicas eram completamente diferentes. Então vivemos dentro de crises, de gerações, de condutas. É um choque muito grande. Então, década de 80, década de 90, né? Aí vem o ano 2000, né? E aí vem o 2010, 2020, são épocas completamente diferentes, cantores, músicas, ideologia. Eu falo muito em música porque a música delineia muito as frequências dentro da pesquisa quântica. Então, nós somos criados para um mundo, por exemplo, que não existe mais. O cara que nasceu em 1970, que estudou educação moral e cívica, o SPB, organizações sociais e políticas, que estudou SPB, educação moral e cívica, que estudou educação para o lar,
né, que teve aula de religião, que teve toda uma conduta repressora influenciada pela ditadura militar. Essa pessoa que tem essa formatação, que tem essa ideologia, década de 70, década de 80, é completamente diferente dos jovens hoje do ano 2000, daquele que nasceu na década de 90, né, são outras ideologias, são quebras de valores, aí vem o movimento libertário, anarquista, feminista, vem vários outros tipos de movimentos culturais, o Rock in Rio, a própria musicalidade hoje. Hoje você vê, por exemplo, na década de 80, se usava um estilo funk, um estilo rap, para, através da letra, fazer críticas ao governo, a pobrezas, a desigualdades, né, às condutas. Hoje, por exemplo, você vê uma música de funk com conectações sexuais, né, é completamente diferente, né? Ela exacerba e enaltece uma vida promíscua, né? Rala a parte íntima no chão, é uma música completamente que modela a juventude para a libertinagem, para o anarquismo, para uma liberdade sem conceitos, sem moral, sem intelectualidade. Por exemplo, a pessoa que nasceu na década de 70, de 80, vai ouvir Elis Regina, Chico Buarque de Holanda. Então você tinha bossa nova, você tinha MPB, né? Olha só como é o perfil da musicalidade quando você vai fazer uma pesquisa sobre a questão histórica da musicalidade. Uma coisa é o auge da música na década de 50, eu não vou nem muito para lá, para a década de 40. Década de 50, década de 60, década de 70, década de 80, década de 90, até chegar ao ano 2000. Então, aí você vai ver esse perfil musical mudando, e justamente com esse perfil musical que vai mudando também os comportamentos. Se você for pesquisar das influências, por exemplo, da roupa, da linguagem, as influências comportamentais que foram influenciadas por movimentos, por exemplo, o movimento da Jovem Guarda, você vê ali a jaqueta de couro, você vê ali uma lambreta, você vê ali um filme que delineou toda uma juventude, por exemplo, o filme Juventude Transviada, onde tinha ali o artista James Dean, né, com sua jaqueta, com sua calça jeans, né, quebrando regras, com um cigarro na boca, quebrando padrões de conduta moral daquela época. Então você vê toda uma juventude, em particular, abraçando essa conduta, vendo naquele jovem, se inspirando nele, vendo como ele um líder, vendo nele eu não consigo ser rebelde, mas ele me representa. Aí, por exemplo, vem da década de 70, Raul Seixas com suas músicas, sua musicalidade, Viva a Sociedade Alternativa, você vê a Jovem Guarda, Movimento Iê, você vê a questão dos baianos, dos Mutantes, você vê aí a Tropicália, você vê a introdução de instrumentos musicais como a guitarra, aí você vê todo um movimento hippie, né? Quando você vai estudar por que as coisas eclodiram até chegar até aqui. Isso não foi uma mudança do dia para a noite. Hoje, quando você vê um aluno batendo no professor na sala de aula, quando você vê um filho rebelde, quando você vê todo um comportamento, você vai ver os videogames, você vai ver que os videogames na década de 70, de 80 era o Odyssey, era o Atari, e depois veio o Nintendo, veio outros jogos que eram jogos arcaicos, eram jogos que não tinham tanta conectação de violência, mas aí quando você chega na década de 90, você vê aí o Nintendo, o Super Nintendo Mortal Kombat, você já vê espirrar sangue na tela, até chegar em vários jogos modernos do PlayStation e outros jogos aí que são até proibidos, né, alguns desses jogos, que tem uma influência muito grande na violência, no roubo, no assalto, porque aquilo que eles verem na tela, essas crianças que emergem para o tráfico, elas tentam trazer para a realidade. Teve um jovem, por exemplo, assistindo o filme, ele chegou no prédio e pulou do prédio porque ele achava que aquilo que acontecia nas telas, nas ficções, ia ser na vida real. As pessoas vão perdendo esse senso de realidade, né? Então, quando a gente para estudar um pouco sobre a evolução da roupa, os estilistas,
cortes, decotes, como era a vestimenta na década de 70, de 80, como foi o movimento sufragista, quem foi Clarice Lispector, as influências que ela teve no comportamento feminino com Betty Friedan, sexóloga americana, com Simone de Beauvoir, né? E de Leila Diniz aqui no Brasil, que casou, Simone de Beauvoir, ela casou com um grande socialista, filósofo francês, né, que agora eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu posso me lembrar, né, que ali ele vai, que ela é Jean-Paul Sartre, ela casa ali, ela tem um relacionamento onde passa a viver em casas conjugadas. Ele casou com ela morava em uma casa, ele morava em outra, se reuniam, se encontravam no final de semana. E aí passou-se então a ter essas influências lá na França, né? Aí você vê o movimento sufragista, né? Que hoje a pessoa chega também no mundo hoje, por exemplo, se a gente for falar de religião, você vai ver uma coisa é no Concílio de Nicéia 330, que ali é oficializada a igreja cristã através do Império Romano, né, que estava em falência, e esse Império Romano está aí até hoje, através do Vaticano, através da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você vai ver as divisões, você vai ver a questão da história do protestantismo na Europa, porque foi que houve uma divisão com a Igreja Anglicana, porque o rei Tiago mandou escrever a Bíblia, James King, a tradução, quebrando toda essa questão do monopólio, né, das cotas financeiras para a questão do Vaticano, né? Você vê toda essa quebra, né, de hegemonia católica, né, a influência de Erasmo de Roterdã, a Martinho Lutero, pela questão da escola ser laica, não ter influência católica, o que foi também originando, influenciando Martinho Lutero a entrar, né, sendo pioneiro da reforma protestante, juntamente com outros irmãos de menos clarividência, né? Você vai ver aí a questão de Gutenberg, quando em 1480, 90, por aí, dentro desses tempos áureos aí do século XIII, XIV, onde ele vai e cria a imprensa, imprime a Bíblia, né? Então todas essas influências, a descoberta do Novo Mundo, através de Pedro Álvares Cabral aqui, o Brasil, a questão da peste bubônica, né, a peste negra em toda a Espanha, qual foram essas influências exercidas, né? E aí você vai pesquisando sobre história, sobre a questão geopolítica, né? Qual foi a influência da Primeira Guerra Mundial, por que foi que Hitler ele criou a Segunda Guerra Mundial, né? Sob sua revolta de que todos os credores de guerra queriam que a Alemanha assumisse, né, os prejuízos da Primeira Guerra Mundial, pagando postes de guerra, postes de elétricos, a questão dos seus credores, né, e aí Hitler, revoltado, que era apenas um cabo raso do exército, ele criou o partido político, né, e aí veio a desenvolver a Segunda Guerra Mundial, né, a questão do nacionalismo, entre outras coisas, né, o que causou essa Segunda Guerra Mundial. Aí você vai ver a influência, por exemplo, da Revolução Industrial, né, a influência de Charlie Chaplin, quando cria o filme Era Moderna, né, todas essas influências artísticas, né, essas influências culturais, que foi delineando o mundo, foi boleando o mundo. Quando você lê o livro de Erich von Bauer, né, a era do capitalismo, a era dos extremos, né, quando você vai lendo Tempos Líquidos, né, de Bauman, né, você vai vendo, né, que as realidades, né, de como o mundo foi transformado, você vai lendo história, você vai se tornando um autodidata, pesquisando, saindo, né, da bolha, né, dessa bolha que a gente vê hoje, né, muitas pessoas aí numa bolha, né, numa matrix, né, sendo fruto, sendo formatado por ideologias de mídia, de propaganda comprada a interesse dos grandes dominadores. Aí você vai pesquisar sobre a escola prussiana, que foi criada, né, ali o feudalismo, os suceranos, né, os vasalos,
né, os camponeses, os párias da sociedade, as pirâmides sociais, as ascensões das grandes civilizações, né, os impérios, o Império Bizantino, aí você vai ver as influências do Iluminismo, né, você vai vendo as influências da época que a Igreja Católica fazia as Inquisições, do tempo onde era o cristocentrismo e hoje é o antropocentrismo, né? Deus deixou de ser o centro para o homem ser o centro, e aí você vai ver as influências também dos grandes gênios da humanidade, né? como Isaac Newton, como Galileu Galilei, como Albert Einstein, né? Você vai vendo, vai pesquisando e vai observando como é que a ciência foi moldando o mundo, né? Como a Guerra Fria, a conquista do espaço, as mentiras de que o homem foi à Lua, né? Como era essa competição tecnológica, né, da conquista, né? Aí você vai ver as influências do All-Star, aquela Guerra nas Estrelas, esses filmes que foi delineando, foi tentando incutir na mente do homem sobre vidas em outros planetas, né? Então todas essas questões, quando você vai estudar a história e esses pontos, e que você sai da caixa religiosa, você sai da caixa política, né? Você sai desses viés, dessas ideologias, desse grande Big Brother, dessa coletividade, que cria e faz o povo ser manada, guiado, certo? Como massa de manobra. Por exemplo, a escola prussiana que foi criada para uma coisa era o ensino da elite, né? Hoje que nós temos as escolas particulares, onde os grandes suceranos, né, do feudalismo, os grandes latifundiários, eles colocavam os filhos dele nessas escolas. E a escola prussiana, que foi criada para apenas dar o básico para que esses camponeses pudessem manter, né, de forma educada, entre aspas, a realeza. Né? Então, os impostos estão hoje aí mantendo esse império de senadores, de deputados, que nada muda, não há nada de novo debaixo do sol. Hoje você está em um país onde você tem uma carga tributária grande, onde tem grandes impostos para manter, certo, o salário dos grandes suceranos do Brasil. Quem são eles? São senadores, descendentes de espanhol, de portugueses, certo? Esses camaradas que vieram da Europa estão reinando até hoje aí, entendeu? Então você vê, você precisa de estudar a história, mas não é estudar uma história universitária, é estudar a história como autodidata, não seguindo uma linha de uma historicidade, como você estudar uma linha de uma teologia denominacional, e como também uma história ligada a uma cultura, não, mas você vê como um todo, vê fora da caixa, entendeu? Você entender como foi as cruzadas, como foi os templários, como foi a queda do Império Bizantino, as influências do maometanismo, né, que é o islamismo, né, as divisões do continente africano pela Inglaterra, que explorava esses continentes, né, a questão da Índia, a questão da Mongólia, a questão dos grandes dominadores do mundo, como Kublai Khan, Gengis Khan, Aníbal, né, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, e você entender essas influências, né, a questão dos tratados, tipo o Tratado de Tordesilhas, o que era isso, o que foi que ocasionou no mundo daquela época, né, e você entender a questão das evoluções, os ciclos da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, a exploração dos índios, as invasões das cidades do México e hoje Texas, a questão do Texas, a questão do Kansas, toda aquela região que dizimou centenas, milhões de índios, né? Então a questão dos jesuítas que vieram catequizar, porque a religião oficial do Brasil era o catolicismo, né? Qual foram as influências de Maurício de Nassau ao entrar em Recife, né? A Maurício de Nassau, né? Então todas essas influências você vai estudando, você vai entender porque houve uma revolução, as revoluções do Brasil, qual foram as revoluções, a Sabinada, Farroupilhas, né, os malês, né, a questão do porque foi que foi dado a questão da Lei Áurea, entendeu? Que foi a lei da sexagenária. Então você vai entendendo, com isso são pontinhos. Sabe aquele jogo de pontinho que você vai ligando?
entendeu? Você vai construindo uma forma de pensar fora da caixa, de realmente não estar ligado a um viés ideológico de um partido político, de uma visão reacionária religiosa. Agora são poucas pessoas que realmente querem construir, entendeu? Uma visão, uma cosmovisão aclarada, sem influência, entendeu? De viés ideológicos, entendeu? Vai começar com uma pessoa dessa, muitas vezes é um intelectualóide, pô. O cara está dentro de uma mentalidade formatada. Então você vai vendo essas questões das influências, como eu quero voltar a esse assunto, as influências musicais, o que foi a questão da da arte moderna no Brasil na década de 60, 64, entendeu? O que foi o Fórum de São Paulo, né? Quais foram as influências, entendeu? Do militarismo, quem foi Carlos, a coluna Prestes, quem foi Carlos Prestes, né? Toda essa questão que você vai mergulhando, né? Por exemplo, você lê um livro de Laurentino Gomes, Escravidão, que destrói toda a história do Brasil, né? Dessa história criada dentro da didática das escolas brasileiras, né? E aí o cara vem e reconstrói a história. Qual foi a verdade? Quem foi que faturou com a escravidão? Foi o catolicismo? Né, que construiu seus templos através da escravidão? Quem foi que ganhou tanto dinheiro, né, no Golfo de Benin? Né? Foi a Inglaterra? Foi o Brasil? Foi Portugal? Então você vai compreendendo, meu querido, a história, você vai ligando os pontos. Quem influenciou a reforma protestante? Foi a maçonaria? Será que as pessoas estão aptas a ouvir certas verdades dos ídolos que criaram? Será que Martinho Lutero, João Calvino, esses grandes heróis mesmo? O que é que estava por trás do mundo daquela época, da política daquela época? O que é que realmente levou essas pessoas a fazerem essas coisas? Não? Que foi a noite de Huguenote, São Bartolomeu, as influências, e a pessoa chegar, entendeu, a ter uma vida esclarecida. Então eu te aconselho a você mergulhar nos livros, nas pesquisas, né, com muita sabedoria, com muita avidez, é verdade, entendeu? Quando alguém chegou para Jesus e disse assim, Moisés deu carta de divórcio, aí Jesus disse, no início era assim? No início era assim, por exemplo, quando você nasceu a televisão era assim? Como era a televisão? Era um tubo de imagem de 13.000 volts, né, com bombinas eletromagneticamente carregadas que a pessoa não podia abrir porque poderia receber uma carga de alta tensão, de 13.000 volts e cair duro morto. Hoje, a pessoa que nasceu nos dias atuais não tem ideia do que realmente seja o que era uma televisão, um telefone celular hoje de alta tecnologia, né, de 5G, 6G. Será que é o mesmo DPC Motorola, o StarTech, né? Um DPC Motorola do tamanho de um tijolo, né? Então houve uma evolução. Então quando eu nasci, na década de 70, e eu encontrei alguma tecnologia, eu tenho que ir lá para trás para compreender como é que essa tecnologia chegou até agora. Você vai ver uma lâmpada de LED, que antigamente era uma lâmpada de tungstênio, criada por Thomas Hobbes Edison. Como é que evoluiu? Antes de ser a lâmpada de LED, era uma lâmpada incandescente, mas que se transformou em uma lâmpada de sódio, uma lâmpada de mercúrio, uma lâmpada de flúor, e por aí afora foi, né, até chegar à lâmpada de LED. Né? Então, houve uma evolução. Então é preciso a história ser estudada para que se compreenda esse momento odierno que estamos vivendo, né, de quebra de condutas, de valores. Aí a pessoa fala, poxa, por exemplo, o evangelho está apóstata, mas como é que começou isso? Como é que essa musicalidade foi mudando? Como é que esse foi do dia para a noite? Não, porque do dia para a noite não acontece nada. O cara não joga um sapo em uma água fervendo que ele pula, vai cozinhando em banho-maria. Quando o sapo tenta pular, ele está com seus nervos enrijecidos e não tem mais reação. Então nós precisamos compreender essas verdades que estão sendo ditas para nós, que estão sendo ensinadas para nós. Quando Jesus olha para os discípulos e diz, no início era assim, Deus criou o homem como ser monogâmico.
né? Mas por causa da incredulidade daqueles homens, foi dado carta de divórcio. Mas não é isso que eu quero falar. Jesus disse, no início era assim, agora eu pergunto para você a respeito de tudo que existe nesse mundo. Sistema filosófico, sistema econômico, sistema político, sistema religioso, condutas éticas e morais. Aí eu pergunto a você, no início era assim? Como é que chegamos a esta corrupção? Então é preciso fazer um retorno, um feedback e vir, como eu falei, no jogo dos pontinhos. Isso não é do dia para a noite. Não é chegando ali assistindo o Jornal Nacional em 1 hora de relógio querer entender geopolítica, querer entender guerra na Palestina, querer entender guerra da OTAN, né? Um tabuleiro de xadrez, né? A arte da guerra. Entendeu? Para você entender geopolítica, o cara não sabe nem onde é que fica a Rússia no mapa mundial. O camarada não sabe nem onde é que fica o Estreito de Gibraltar. O camarada não entende nem onde fica o Canal do Panamá. Ele não sabe nem onde é que fica a América do Norte. O cara quer falar de política assistindo 1 hora de relógio, o Jornal Nacional, e sair daí parecendo um menino, um bestalhadozinho, dando uma de entendido de geopolítica e de história. Então a gente precisa nos desbruçar em bons livros e duvidar desses livros e de toda a educação dada, ensinada, e ser um pesquisador autodidata, para que chegue a um denominador comum. E isso não é coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é realmente um desbruçar de um olhar clínico, para que não seja um ser robótico, dominado, conduzido pela massa, cego guiando cegos. Então que Deus te abençoe e que você possa compreender todas essas questões que estão aí no mundo. Um grande abraço, que Deus te abençoe. São aquelas que nós construímos